O presidente da Câmara incluiu na pauta de hoje a PEC da anistia, que livra partidos de pagarem multas por descumprirem as cotas de repasse a candidaturas de negros e mulheres. Da última vez, o Gustavo Segré, o Arthur Lira tentou incluir isso aí na pauta, mas houve ali um problema e agora eles estão discutindo, inclusive. Mas eles estão discutindo os outros temas que estão incluídos, porque essa questão da PEC da anistia, ela deve entrar por último na pauta. Então pode ser que o negócio seja retirado ainda a partir da manifestação de algum partido, porque na última semana que ele tentou fazer isso, PT, Novo e PSOL fizeram manifestações e a Lira falou, vamos deixar isso aí para lá então. Mas tudo indica que hoje ela deva então ser discutida ali no plenário. Gustavo Segré. É uma vergonha, essa pauta é uma vergonha. Imagine você, um Congresso determinando uma lei. O mesmo Congresso não respeita a lei, não o Congresso, senão os partidos que formam parte do Congresso através dos seus representantes. Aí depois vem uma anistia dos próprios congressistas para se perdoar sobre uma lei que eles mesmos fizeram e eles mesmos não cumpriram. É absurdo por onde a gente possa olhar. É uma vergonha, eu espero que não seja pautada e se for pautada, você que é eleitor, por favor, anote como votou o seu deputado para que o dia de amanhã, quando tiver que votar de novo, não seja cometido o mesmo erro de colocar uma pessoa aí que não merece a sua confiança. Inclusive, eu acho que a gente está acompanhando, eu vi ali, regras para, nesse momento eles estavam falando para a questão, as cotas e candidaturas, então provavelmente esteja na discussão nesse momento. Fábio Piperno. Então, veja, o mesmo Congresso que tem que se debruçar sobre a reforma tributária, perde tempo com esse tipo de coisa. E perde tempo na avaliação da sociedade, do cidadão comum, que prefere ver o Congresso trabalhando em temas mais urgentes e necessários, não legislando em causa própria e também em benefício de péssimas causas. Quer dizer, o que a sociedade vai ganhar com isso? Nada. A sociedade não vai ganhar nada, muito pelo contrário. Ela está assistindo perplexa o Congresso numa ação para tentar limpar a sua cara. Porque se os partidos estão devendo, se por conta disso os partidos vão ter menos recursos para distribuir entre seus filiados que vão aí disputar milhares de campanhas, azar dos partidos que fizeram coisa errada. Se eles erraram, eles têm que pagar. Mas não, vamos aqui fazer um acordo de cavalheiros para limpar a barra de todo mundo. É óbvio que isso é um péssimo carimbo e isso macula ainda mais a imagem de um Congresso que já não é exatamente um campeão de popularidade. E que foi, Gani? Veja, Evandro, eu sou contra cotas, porque eu sou a favor de igualdade perante a lei. É claro que ocorreram injustiças no passado, mas a sociedade tem que seguir, esquecer os ressentimentos históricos e avançar. Hoje não tem nenhuma lei que te obrigue a votar em homem ou que impeça a mulher entrar na política, por exemplo, ou vale também para negros. Agora, o Congresso compactuou com essa regra, esse é o ponto. Então, uma vez que o Congresso compactuou, tem que respeitar. E talvez porque na época era mais fácil compactuar e não enfrentar os grupos de pressão, que tem cultura de cancelamento, que tem muita pressão desses grupos. Então, num primeiro momento, compactuam com isso e depois tentam dar um jeitinho. Mas está errado. Se compactuaram com essa regra, tem que respeitar. Que lá atrás eles tinham que ter enfrentado exatamente esses grupos de pressão e serem contra as cotas. Uma vez que compactuaram, agora tem que pagar. Ô, Segré, eles estão discutindo também uma forma de financiamento, a gente se pagar em 180 meses as dívidas que foram acumuladas ali nesses partidos. E eles também retiraram o trecho que aliviava a punição por conta da falta de candidatura feminina. Isso aí eles tiraram. Mas mantiveram o alívio por não cumprir as cotas de negros, por exemplo, dentro das regras que foram impostas pelo próprio ou pelos próprios partidos, né? E por quê? Por que deveria ser desse jeito? Como se não tivesse mulheres, como se não tivesse negros. Pô, aquele que quer participar, primeiro, eu concordo com o Alan, sou contra toda cota, qualquer cota, estou em desacordo. Tem que ser pela qualidade,
pelo seu currículo, pela sua vontade, porque também pode ser uma mulher que não quer se involucrar em política. Perfeito. Agora, qualquer coisa, e vou ser irônico, mas não tenho como perder essa ironia, que os partidos políticos falem com o TCU e digam, não tenho dinheiro para pagar. Aí o TCU vai diminuir 50% da dívida porque não tem dinheiro. A mesma coisa que fizeram com aquelas empresas que aceitaram, que foram corruptas e que por não ter dinheiro tiveram 50% de desconto na sua dívida. Que foi, Piperno? Eu sou muito a favor das cotas, até porque o Brasil tem sim racismo estrutural, o Brasil tem problemas aí de restringir acesso de mulheres a uma série de coisas. É claro que hoje existe, felizmente, existem mulheres na política, existem negros na política, ótimo que seja assim, e tem que ser assim sempre. Mas esse caminho ele já foi vedado aí durante gerações e gerações. Não, a gente não está falando de algo que se normalizou, que sempre foi normal na sociedade aqui do Brasil. Isso foi conquistado a duras penas com o tempo e também graças às cotas. Não fosse isso, a participação de mulheres, de negros, então seria muito menor do que é hoje, porque é muito mais difícil para eles. A gente tem uma presidente mulher, não teve cotas, foi eleita. Foi eleita num período em que já vigia o sistema de cotas. Não, mas entraram pelo sistema de cotas. A primeira senadora do Brasil, ainda foi a senadora Eunice Miquiles, lá do Amazonas. Agora, não tem nem também 50 tem anos. uma coisa que o pessoal não leva em conta, que é o seguinte, né? Bom, e o interesse da pessoa, né? Sempre o interesse é colocado à margem da discussão. Talvez as mulheres tenham um interesse menor por política. Talvez. Que foi, Segré? Vai ficar chato, mas eu tenho que falar, não tenho como guardar isso. Quantas mulheres e negros tem no gabinete 38 ministérios, Piperno? Tem poucas, deveria ter mais. Não tem? Aí o presidente fala, eu adoraria que tivesse. Para ele, não tem mulheres nem negros competentes. Foi ele que falou, adoraria ter mais negros e mulheres, mas não tem competência. Não sei se foi exatamente isso. Ele tem que ser cobrado, mas aí que está o negócio. Ele pode ser cobrado, agora não é lei. Ele ter que nomear uma cota. Mas é lei os partidos políticos fazerem. Mas a ideologia de você está dizendo, não, nós defendemos as cotas. Claro vou mais longe. Claro, eu vou e digo, eu me autopercibo mulher. Claro que... E aí, como é que fica? As vagas, até porque é o seguinte, não é isso. É uma questão de falta de... É uma questão de falta de oportunidade. Não preencheu as vagas. Não tem oportunidade. Talvez não haja um interesse. Não. Esse é o ponto que ninguém discute. Aqui no Brasil não há oportunidade. Enfim, as oportunidades não são iguais para todo mundo. Faz o seguinte, tem uma possibilidade. Na Argentina tem uma forma que não é uma espécie de cota, não é cota, mas tem a obrigação de interagir, porque tem uma lista lençol, não é unilateral, como aqui a gente escolhe um candidato ou outro. Quer mudar de verdade? Então coloca o candidato mais votado, homem, ok. A primeira candidata mais votada. Se essa candidata teve menos votos, mesmo que seja menos votos que o segundo, entra ela. Aí vai ver como todo mundo se ajusta para fazer a coisa certa. É um processo que está feito para eludir o processo. E o melhor seria dar o exemplo. O presidente que defende tanto essa questão de cotas, de mulheres e de negros, por que não coloca 30% negros, 30% brancos, 30% mulheres? E aí eu diria, gente, esse senhor tem o meu respeito. Ele está propondo o que ele está cumprindo. Senão todos têm que ter cotas, menos o Poder Executivo, que não cumpre cotas e em cima te fala, não posso colocar porque não tem gente competente. Ou seja, no Brasil, 200 e tantos milhões de pessoas, não tem 16 pessoas, 18 pessoas entre negras e mulheres competentes?